Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre o Neymar. Nunca pensei que seria a pauta aqui deste canal, sendo que a gente fala de anjo caído, multiverso, a gente fala sobre os Nephilim, sobre os extraterrestres, sobre disco voador, sobre apocalipse. Nunca pensei que seria a pauta aqui do canal falar do Neymar, mas nos dias atrás aqui o pessoal decidiu fazer uma bruxaria pesada pro Neymar, cara. Por incrível que pareça, né? Nós vamos acompanhar aqui essa entrevista e os caras fazendo uma bruxaria pro Neymar não jogar bola, cara. Tem bizarro mesmo, tá? Convido vocês, se não é inscrito, se inscrever no canal, ativar aquelas notificações e também deixar o seu like. Isso é importante, pessoal, para poder divulgar o projeto, que é muito importante, tá? Quem quiser conhecer meu trabalho, links na descrição. Neste momento as vagas estão encerradas, mas, tá? Através da descrição você vai ser avisado quando tiver uma nova abertura de vagas, tá bom? Cara, vamos acompanhar esse vídeo aqui, porque chega a ser curioso, cara. Vou acender a luz aqui, tá? Para melhorar um pouco a imagem aqui para vocês, mas é um fato, assim, bem curioso, cara. Bem curioso mesmo, ó. A gente olha aqui para esse vídeo aqui. Os caras estão fazendo, ó, com espadas, amuletos e bonecos de pano. 10 xamãs peruanos realizam nesta segunda-feira um ritual para neutralizar o atacante Neymar. E aqui tá a foto do Neymar. Ó. Aqui tá a foto. E os caras fazendo ritual, meu irmão. Olha só pra tu ver. O jogador principal, nome da seleção brasileira. Os caras fazendo, botando fumaça na blusa do Neymar. Né? É brincadeira, né, meu irmão? Vale tudo pra ganhar o jogo de futebol, né? Não, aí falando, ó, essa questão de terça-feira para as eliminatórias da Copa do Mundo, olha só pra tu ver, ó. Os caras em 2026, ó. Os caras fazendo aí ritual e dando entrevista, cara, falando sobre esse ritual. Queimamos um tempo, colocamos alfrez nesse boneco voodoo, amarramos com nossas espadas para neutralizar o jogador Neymar, né? Ele falando lá, olha pra você ver o nível da coisa. E os caras dando entrevista e fazendo, amarrando o Neymar para que ele não jogue. Cara, eu acho curioso essas coisas, sabe? Curioso. Primeiro, feitiçaria existe? Existe. Funciona? Funciona. Só que você vai pagar o preço, campeão. Se você quiser fazer voodoo, feitiçaria, vai funcionar. Eu não posso mentir para você. Tu vai fazer, a coisa vai funcionar. Agora toma cuidado, porque a coisa quando volta, uma volta 7 vezes 70, cara. Volta fudido, volta lambando, tá? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou contar alguns casos de feitiçaria voodoo aqui, tá? Bom, o fato de Neymar jogar bola bem ou mal não está relacionado a entidades. Porém, claro, né? As feitiçarias funcionam, cara, funcionam. Eu não acredito que 10 xamãs peruanos vão conseguir neutralizar o atacante Neymar, cara. Eu acredito que se for fazer alguma coisa nessa escala, vai ter que ser em âmbito nacional. Até porque, da mesma forma que tem 10 xamãs peruanos fazendo voodoo pro Neymar não jogar bola, deve ter uns 50 macumbeiro fazendo voodoo pro Neymar jogar bola. Sabe por que esses caras fazem voodoo, fazem macumba pro Neymar? Porque os caras vão lá no jogo jogo de aposta e falam assim, ó, o Brasil vai ganhar, vamos fazer uma aposta aqui, vamos. O cara vai lá e faz a mandinga lá, meu irmão. Os caras estão cansados de fazer isso. Eu vou contar uma história pra vocês, tá? Assim, eu não posso falar tudo, eu vou só falar uma parte. Não é só voodoo para o jogador Neymar. Quando. Eu não vou dizer o nome da emissora, tá? Existe uma certa emissora no Brasil, muito famosa, que quando vai lançar uma nova novela, essa emissora ela faz um grande ritual. Diferente do ritual de fumaça, que é o ritual dos xamãs ali, o ritual dessa emissora é extremamente pesado. Daqueles que a gente lembra dos Incas. Só para vocês terem uma ideia, tá? Então, quando vai lançar um novo programa de TV, quando vai lançar,
por exemplo, uma nova novela, eles fazem não vou dizer o nome da emissora, tá? Mas eles fazem esse ritual. E já é comum, né? Teve um caso que passou na África, muito tempo atrás. Os caras iam construir um prédio na África, e aí um dos gurus dos caras falou que para esse prédio ser abençoado e não sei o que, isso já ó, tirado da internet. Para esse prédio ser abençoado e terminar a obra, deveriam, né, colocar um esqueleto de um BE no meio desse prédio. Aí os caras fizeram aquela coisa louca e botaram lá no meio daquele construção daquele prédio esse tipo de BE aí, tá? E aí basicamente começaram a construir o prédio. E o prédio terminou de construir. Quando esse prédio terminou de construir, esse prédio se tornou extremamente amaldiçoado. Extremamente amaldiçoado. O pessoal não conseguia dormir direito, tinha pesadelos, escutava barulho de BE chorando pelos cantos, e isso tornou um dos prédios mais amaldiçoados, meu irmão. E a conclusão, e o prédio era um shopping, era um tipo de shopping, não é um shopping como você conhece em São Paulo, aqueles shopping quilométricos, mas no shopping na África é parecido muito com um galpão, né? Os caras fizeram lá e a coisa não deu muito certo, não, cara. Por quê? Porque sempre tem um preço a se pagar. Os caras, quem faz contrato de macumba, de magia negra, esse pessoal, eles nunca dizem para você o preço que você tem que pagar. Eles sempre mostram as vantagens. Olha, isso aqui é vantajoso, isso aqui funciona, é assim, assado. Mas tem um preço a se pagar e é muito caro. É muito caro. O que você está pedindo para o diabo, pode ter certeza que o que você vai dar para ele é infinitamente maior. Infinitamente. E as pessoas não se atenam a isso, cara. É incrível, né? Essa questão do Neymar, eu me lembro muito bem que no Brasil o pessoal fazia isso, fazia na seleção brasileira. Os caras iam pro candomblé para poder fazer, para dar sorte pro futebol. Mas, meu irmão, é o que eu digo para você. Tem que tomar um certo cuidado. Certo cuidado. Tudo que você faz volta para você. Nesse universo que nós estamos, você tem uma coisa chamada equilíbrio. Se você criar uma desordem, uma desarmonia, a tendência dela, se você polarizou de forma negativa, a tendência dela é que ela se abasteça de forma positiva e gere o equilíbrio. Então, se você tirar algo de alguém, você vai ser tirado em troca. Você vai sofrer. Você vai sofrer. Existe uma. O pessoal fala muito sobre lei de causa e efeito. Pelo menos o pessoal que é espírita fala muito disso. Lei de causa e efeito. Não é verdade, tá? Não é assim que funciona. Mas esta teoria, ela não está errada. Até certo ponto ela está correta. Existe um anime, eu gosto muito de Hollywood, sabe? Dos filmes, dos animes. Por quê? Porque aqueles diretores de Hollywood, eles têm acesso à informação privilegiada. Os caras têm acesso à informação privilegiada. Por exemplo, existe um anime chamado Full Metal Alchemist. Muito bom, um excelente anime, muito pesado, não assista com criança. Ele é muito pesado. Dá vontade de murrar a cara, a mão no monitor, né? Quando você começa a ver alguns episódios, você fica puto porque o mal começa a prevalecer. Aí você vai entendendo o que é a coisa. E assim, nesse anime ele fala sobre a lei da troca equivalente. Lei da troca equivalente. E por que isso é importante? Porque se você fizer um mal a uma pessoa, você vai receber a mesma coisa. Agora, existe um pequeno porém. Quando você faz um mal a uma pessoa que está protegida espiritualmente por Deus, você não vai receber a mesma coisa, na mesma moeda. Aí que está o problema, você vai receber 70 vezes mais. Então, é a mesma história de Balaão, quando foi amaldiçoar o povo de Israel. Então, o que acontece é o seguinte, no mundo espiritual, sempre que você quiser tirar algo de alguém, você pode ter certeza que isso vai vir cobrando para você. Tem quantas pessoas, eu vou falar uma coisa para vocês, olha só se eu estou mentindo aqui, olha se eu estou mentindo. Quantas pessoas que não passaram a perna em vocês, quantas pessoas que não deram prejuízo financeiro para vocês,
Quantas pessoas que não atrapalharam a sua vida e que de repente uma doença misteriosa impulsou da pessoa, de repente a pessoa perdeu o carro, deu perda total. Quantas pessoas que não praticando o mal, muitas das vezes, do nada a pessoa sofre um baita de um acidente, a pessoa tem um problema. Por quê? Porque existe a cobrança. A gente tem a ideia, nós temos a ideia de que a cobrança é imediata. Pô, o cara fez o mal, na mesma hora o cara vai sofrer. Não é assim, tá? Não é assim. Existe um tempo. Então a pessoa fez o mal, ela não vai sofrer no mesmo dia, ela vai sofrer ao longo do tempo. E isso vai se acumulando. Quantas pessoas que não praticando o mal acabam retornando aquilo de volta para elas? Então, essa lei da causalidade do efeito, ela não está errada. Só que é um processo mais longo e demorado. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A consequência da abertura de portais do Jack Parson foi a morte. A consequência de se comunicar com espíritos demoníacos pelo Aleister Crowley foi a perseguição pelos cães do inferno. Então sempre haverá uma grande consequência para os seus atos. Então é isso que é importante. As pessoas elas têm que entender isso. Quando você mexe com o mundo espiritual, meu irmão, o capeta ele não vai se manifestar para você de graça. Os demônios, principados, as potestades, as hóstias, aquelas entidades não vão se manifestar para você de graça. Elas vão cobrar de você. Elas vão cobrar. E o preço delas é sempre mais caro daquilo que você está disposto a pagar. Sempre é mais caro. Você nunca reparou que alguns atores de Hollywood não têm filhos? Tipo Angelina Jolie não tem filho? Por que ela não tem filho? Porque ela sabe muito bem que quando ela tiver o primogênito dela, o coisa ruim vai lá buscar. Assim como Brad Pitt. Aí o que os caras fazem? Os caras acabam adotando. Por quê? O cara não é bobo, velho. Eles sabem bem disso. Ou, quando, por exemplo, Megan Fox, quando você tem um filho, você faz algum tipo de coisa ruim, um pacto, as entidades, elas muitas vezes elas não tomam posse do seu filho, mas elas destroem o seu filho. E aí destrói todo o futuro que o seu filho um dia ia ter. Destrói a sua mente. Então sempre tem uma consequência maligna por trás. Uma coisa que eu aprendi no âmbito espiritual, no mundo espiritual, é o seguinte: nós jamais devemos pedir qualquer coisa para o diabo. Nós jamais devemos pedir qualquer coisa para os espíritos. Porque mesmo ainda que você receba, vai vir caro. Vai vir caro. Teve um caso, ó, eu não vou dizer nomes, tá? Vou só falar para vocês aqui. Teve um caso de um pastor que ele utilizava a imposição de mãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Em nome de Jesus Cristo, que é o mais sagrado, não permita que ninguém faça imposição de mãos em vocês. Não permita. Se você está me escutando, leva a sério esse conselho. Não permita que ninguém faça imposição de mãos em vocês. Porque muitas vezes essa pessoa vai transferir todos os pecados e demônios que estão atormentando a vida daquela pessoa em você. Então, por exemplo, se o pastor ele está em pecado, e você não tem como saber, cara, não tem como. Por quê? Ninguém, você vai falar assim, nossa, aquele pastor é um cara nota 1000, aquele pastor é uma pessoa maravilhosa, ele prega um excelente evangelho, aquele padre, aquele cara é maravilhoso. Mas, meu irmão, você não sabe o que o cara faz de noite. Você não está dentro do quarto do cara. Você não sabe. Às vezes o cara lá dentro do quarto dele, o cara se fantasia de coelhinho lá, que eu não vou falar o nome, e faz umas coisas com ele mesmo inexplicáveis. E o cara tá atolado de pecados. Aí, o que os caras vão lá e fazem? Fazem a posição de mãos e transferem toda dor, sofrimento e ódio e toda desgraça para você. Os judeus, eles têm um dia que é o dia da expiação, que é eu vou lembrar o nome da festa deles aqui. É o dia da expiação. Uma vez por ano, os judeus transferem os pecados deles para as galinhas, e aí eles vão lá e dão cabo nas galinhas. Você já viu uma festa dos judeus, né? Por quê? Os judeus, eles não são burros, eles sabem da imposição de mãos. Aí o que os judeus fazem? Eles vão lá e fazem o quê? Aquele jejum, né?
de 24 horas e fazem a transferência do pecado para a galinha. Isso não tem como você transferir o pecado para outra pessoa. O que você fez nessa vida está escrito no livro da vida, no livro da morte. Isso aí é óbvio. Só que o peso do pecado você consegue transferir. O pecado você jamais consegue transferir. Somente o Messias, Jesus Cristo, é capaz de perdoar os pecados. Agora, o peso dos pecados você consegue transferir. E aí, muitas vezes, esses judeus eles transferiam o peso do pecado para as galinhas. Na cultura dos hindus, a cultura dos indianos, se tiver qualquer indiano me assistindo, vai poder confirmar isso. Não se aperta a mão de ninguém. Porque as chances de você apertar a mão e, ao mesmo tempo, você receber, eles falam na Índia que quando você aperta a mão de uma pessoa, você está recebendo aquela força espiritual daquela pessoa. E muitas vezes a pessoa pode estar amaldiçoada, a pessoa pode estar numa fase ruim, e aquilo ali vai passar para você. Então na Índia não se cumprimenta com as mãos. O Dr. Lahir, ele fez um documentário, tá até no YouTube, falando sobre o aperto de mãos. A descarga magnética do coração de uma pessoa é transferida para outra. Então, a questão de você repassar algo para outra pessoa, quimicamente, cientificamente e espiritualmente é comprovado. Então você não deve, então jamais aceite imposição de mãos. Por que eu estou falando isso para vocês? Teve um caso muito peculiar de uma pastora, não existe pastora, tá? Isso é mentira, não existe, que estava curando as pessoas. Tem um vídeo no YouTube. Ela coloca a mão e começa a sair um objeto metálico de dentro da pessoa. Ela coloca a mão numa outra mulher e começa a sair a célula do câncer, vai pulando para fora. Assim. Aí todo mundo fica maravilhado. Nossa, que maravilha. Só que existe uma coisa chamada lei da troca equivalente. O único ser que não pede nada em troca é Deus. O único que não pede nada em troca é Deus. Agora, quem é que está em comunhão com Deus? Quem é que não está em pecados nesse mundo? Ninguém, cara. E aí, essa pastora, ela tirava o pecado de umas pessoas e quando algumas pessoas iam na frente, no púlpito da igreja, na frente para poder receber as bênçãos, a pastora fazia imposição de mãos e aí aquela doença que foi tirada de uma outra pessoa passava para outra pessoa. Só que aí, meu irmão, você vai descobrir 3, 4 meses depois. A pessoa ia para a igreja, não tinha doença nenhuma, voltava lá com um negócio cancerígeno. E aí, o que acontecia com o pessoal? Eles iam trocando as doenças, revezando as doenças. Tirava a doença de um, colocava no outro. O outro não percebia. Aí, depois que um cara veio na internet falando sobre imposição de mãos, que deu meio que uma abafada nesse caso, mas é real. Por isso que você tem que tomar cuidado. Toda imposição de mãos pode ocorrer uma transferência do peso do pecado. Pode ocorrer uma transferência de algo maligno para você. Jamais não aceite ninguém. No Espiritismo existe uma coisa chamada passe. Passe. Onde as pessoas aplicam passe, né, os médiuns aplicam passe para a pessoa poder melhorar. Aquilo ali é uma imposição de mãos. Não aceite. Não aceite imposição de mãos. Porque se você for curado, outra pessoa vai estar doente. E você não está livre da penitência. Mais cedo ou mais tarde, outra coisa volta para você. Então, a única maneira de você ficar livre dos pecados, a única maneira de você fazer é você estar em comunhão com o Criador, com Deus. Por isso que você jamais deve manter esse contato de aproximação com as pessoas. Jamais. E aí, existem relatos, por exemplo, na cultura dos índios, quando o índio vai virar pajé, muitas vezes, quando o índio vai virar pajé, ele não pode encostar em ninguém. Ele tem que passar por uma prova. A prova para o índio poder ser pajé. Ele tem que trazer a melhor caça, o animal mais grande, mostrando que ele tem aptidões para ser um bom caçador. Sabe, tem essa prova. Aí o índio, ele não pode, naquele período, ver um sacerdote, ele passa um tipo de folha no cara, folha de bananeira, vai saber o que é. E aí ele tá limpo espiritualmente. Aí você não pode encostar naquele índio. Ele vai fazer a prova e depois que ele voltar vitorioso, aquele que voltar vitorioso,
com maior, ele vai ser consagrado como pajé da tribo. Então, até os índios já sabiam disso. E por isso que não é bom você aceitar a imposição de mãos. A pior praga desse planeta é você confiar no homem. Então, se você aceita a imposição de mãos, você está recebendo uma transferência daquilo que é ruim. Não deve. Se no fato de você apertar a mão já dá problema, imagina uma imposição de mãos. E aí, quem que pode fazer imposição de mão? Os 12 apóstolos. Quando você pega a igreja primitiva, o Espírito Santo desceu, iluminou a cidade inteira, levou língua de fogo para os apóstolos. Os apóstolos falavam em línguas. O que é falar em língua? Eu falo em português. O cara que está escutando lá, o cara que é alemão, não consegue me entender. Isso é falar em línguas. E aí, basicamente, passou o Espírito Santo, abençoou aquela galera para que eles pudessem fazer milagres e prodígios. E esses podem fazer imposição de mãos. Agora, aquele pastor que ficou jogando GTA V, pegando a Kenga, dando cabo na Kenga, aquele cara que ficou jogando joguinhos de celular, que ficou vendo aquele site duvidoso, aquele site do Descasca Parará Poruru Palhaço. Aí, meu irmão, não aceita não, cara. Ah, mas eu confio naquele cara. Nem confia não, cara. Confia não. Você não sabe o que acontece debaixo de quatro paredes. Você não sabe. Você não sabe o que o cara tá vendo. Você não sabe. Às vezes o cara tá vendo uma coisa tão podre. O cara tá vendo uma coisa tão podre no telefone. Você não sabe, não aceita não. Ah, mas eu preciso ser curado, por exemplo. Não sabeis que o vosso corpo é templo de Deus? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês aqui. Não, sério, o corpo humano, ele é templo de Deus. Você alcança a misericórdia se você estiver em comunhão com o Criador. Então, por exemplo, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, porque às vezes as pessoas não sabem disso. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês aqui, para ver se vocês aqui entendem, tá? Deixa eu só reduzir essa imagem aqui para vocês entenderem. Deixa eu ver, está muito grande ainda. Vamos reduzir. Aqui, ó. Nosso corpo é o templo de Deus. Toda vez que você quiser analisar a Bíblia, olha só. Toda vez que você quiser analisar a Bíblia, toda vez que você quiser compreender os segredos do universo, olha para o teu corpo. Olha sempre para o teu corpo. Toda vez que você quiser analisar algo. Escada de Jacó é o quê? Coluna vertebral. Jesus Cristo morreu com 33 anos. A coluna vertebral tem quantos ossos? Toda vez que você quiser... O que é o Santo Graal? A taça é o próprio crânio. O que é... Cara, sempre vai ter a semelhança com a questão humana. Por isso que Jesus Cristo mesmo disse: não sabeis que o vosso corpo ele é templo de Deus? A própria Bíblia mesmo fala: o vosso corpo é templo de Deus, que habita em vós e foi comprado pelo alto preço. Meu irmão, então, antes de você procurar gurus, xamãs e pessoas que vão operar milagres na sua vida, toma cuidado. Uma vez, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, eu tinha uma ex-namorada, eu tinha mais ou menos aí os meus 17, 18 anos de idade. Cara, eu passei uma fase fodida na minha vida. Fodida, cara, fodida. Bati o carro 2 vezes, deu problema, não sei o quê, minha vida começou a desandar. Aí eu não tinha religião naquela época, né? Já tinha passado por algumas religiões, mas não tinha religião. Aí eu decidi ir numa benzedeira. Pô, cheguei na casa da benzedeira, a benzedeira foi me benzer com as folhas de sei lá o quê. Beleza, meu irmão, saí de lá felizão. Nossa, tirou a mandíbula de mim, né? Cara, não deu tipo uns 2 meses, assim, uns 2 meses. A coisa que eu tinha passado em 6 meses, ela veio muito pior. Veio muito pior, deu tudo errado, assim. E eu digo pra você, a coisa muitas vezes não é momentânea. Ela demora para acontecer, mas muitas vezes ela é intensificada. Ela é intensificada, então você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, meu irmão. Se você está numa sala com uma pessoa gripada, você vai ficar gripado. Não fica? Ou estou errado? Estou mentindo? Não. Pô, a mesma coisa com as suas virtudes. Se você aceitar alguém impor a mão em você e passar o que a pessoa tem, pô,
Pera aí, meu irmão, esse cara que tá fazendo imposição de mão, o que que ele é? Não existe pessoa santa. Ai, Deus me ungiu, eu sou santificado, eu sou santo. Porra nenhuma, eu não confia, não existe isso. A não ser que seja Noé, é Noé. Se é o novo Noé, não é, cara. Não tem, cara. As pessoas estão embanhadas em pecados. As pessoas estão banhadas. Basta apenas que a pessoa tenha um monitor negro, porque isso aqui é um espelho negro. A televisão, o celular é um espelho negro. Se você tem posse de um espelho negro, que é algo utilizado em ritual de alta magia negra, parabéns, você está também amaldiçoado, você já está dentro do pecado. Ou seja, não de boas intenções, o inferno está cheio. Então jamais aceite que alguém faça imposição. A coisa mais preciosa que você tem é o seu corpo, principalmente no âmbito espiritual. Jamais aceite imposição de mãos. Jamais aceite, meu irmão. Toma cuidado. E outra coisa, não aceita bênçãos de ninguém. Ah, esse cara tá muito louco, velho. Esse cara é muito louco. Sabe por que você não deve aceitar bênção de ninguém? Eu vou te falar o porquê. Há mais ou menos uns 4 para 5 meses atrás, eu comprei um carro para mim. Comprei um carro, tá? E assim, eu já tinha um carro, eu vendi o carro, fui para outro país, não sei o quê. Depois voltei para o Brasil e falei, vou comprar um carro. Aí eu comprei o carro, tal, legal. Um carro, nem comprei carro caro, comprei um carro na faixa de uns 30 mil. Aí comprei o carro, cheguei na oficina mecânica, eu precisava consertar o peito de aço do carro, uma questão de lataria, consertar umas pinturas, não sei o quê. Aí eu cheguei lá, primeira coisa, o senhor entrando na oficina, chegou e falou assim, nossa, que carro bonito, hein? Benzo Deus, benzo Deus. Aí eu falei com o cara assim, ficou até sem graça. Eu falei assim, ó, em nome de Jesus eu repreendo o que você falou para mim, meu irmão. Que o que você disse não caia sobre mim nem o meu carro. Por quê? Meu irmão, você pode ter certeza. Quando alguém te abençoa, a pessoa está mais pro lado da maldição do que da bênção. Nossa, você tem um carro bonito, hein? Ó, parabéns! No dia seguinte, meu irmão, você bateu o seu carro. A lataria do seu carro caiu, vai ter um problema. É sempre assim. Nossa, que casa bonita que você tem, hein? Ó, que Deus continue te iluminando. Pode ter certeza que vai dar merda. Já repreende na hora. Já é um âmbito de lei espiritual. Tá repreendido. Não quero sua bênção, não, cabelo. Quero não. Quero não. Quero não. Porque você não conhece o coração. Por isso que é dito na Bíblia: Deus sonda os corações. Deus conhece o coração. Porque Deus sabe. Então, esse cara chega assim: nossa, parabéns. Você entrou na faculdade. Nossa, parabéns, hein? Pode ter certeza que vai dar merda, cara. É sempre assim. Esse pessoal não abençoa a sua vida, não, cara. Isso não é bênção. De onde que você colocou na sua cabeça que quando a pessoa fala assim, nossa, você tem uma namorada muito bonita, hein? De onde que apareceu na sua cabeça que isso é uma bênção? Isso é uma maldição. O cara tá cobiçando, o cara tá com inveja. Isso é uma maldição. Meu, isso é uma língua bifurcada. Você tem que ter concepção. Por isso que não se aceita bênçãos de ninguém. Eu não quero a sua bênção. Fala assim, eu não quero a sua bênção. Muito obrigado. Viu? Eu repreendo a sua bênção. Vou falar mesmo. Foda-se, meu. Amigo, amigo mesmo é só Deus. Tem que falar, tem que falar. Cara, você pode ter certeza. Quando alguém falar pra você alguma coisa assim, vai dar errado. Você chega assim, meu irmão, compra um telefone novo. Ah, meu sonho é ter. Eu não sei em que iPhone que a gente tá, se é o 20, se é o 10. Eu parei de acompanhar no 11, não sei nem qual iPhone que tá. Vocês me corrijam, hein? Comenta aqui embaixo que tipo de iPhone que existe hoje em dia. Mas, vamos lá. Você comprou um iPhone 11, não sei se esse é o top de linha. Aí, meu irmão, você gastou dinheiro, você virou noite, é o seu sonho. Eu tô cagando e andando pra você, meu irmão. Faça o que você quiser. Aí, você comprou seu iPhone. Aí, beleza, você botou o iPhone em cima da mesa. Aí chega uma visita na sua casa. Nossa! Que telefone bonito, hein?
Parabéns, pode ter certeza. Meu irmão, pega o telefone, pega um monte de isopor, coloca numa caixa, coloca o telefone no isopor, enrola com umas faixas, espera ali uns 15 dias. Porque se você mexer com esse telefone, sério, isso aqui é um controle, ó. Isso aqui é um controle de iluminação, tá? Você tá com o seu. Sem zoeira. Já aconteceu comigo. Você tá com o telefone na mão, seu telefone, ele pula da sua mão. Parece que veio uma entidade assim e jogou, bateu a mão no seu telefone. Sem zoeira. Você tá com o telefone na mão, do nada, o telefone cai. Você fala assim, porra, cara, eu tô segurando essa merda. E o negócio, pá, parece que alguém foi ali e deu um peteleco no teu telefone. Tô mentindo ou tô falando? Eu tô mentindo, cara? Sou louco? Não sou louco, cara. Tô falando a verdade. Por isso que você não aceita a bênção de ninguém, cara. De ninguém. Já falei, não aceita, meu irmão. O ser humano somos todos primatas. Os caras cagam e limpam. Esse cara vai aceitar a bênção de quem faz cocô, faz xixi, peida. De quem fica vendo vídeo de não sei o que. Cara, pelo amor de Deus, cara. Eu não quero. Se na Bíblia os caras não aceitavam a bênção dos anjos, por que você vai aceitar a bênção do ser humano, meu irmão? As bênçãos tudo é de Deus. Porque Deus não cobra. Mas o resto cobra, cara. Então toma cuidado, entendeu? Então assim, fica essa aula para vocês. A proposta da aula de hoje é mostrar para vocês, cara. Mostrar para vocês de como que as coisas são. Para vocês aprenderem. A ideia aqui é que vocês entrem aqui nesse vídeo, vocês não caem na cilada do diabo, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Deixe o seu like, isso é muito importante. Se inscreva no canal, ative as notificações. Quem quiser conhecer meu trabalho, link aqui embaixo na descrição para você poder ser avisado quando tiver de abertura de vagas. Fique na paz.